Tudo começou com uma frase simples: "Meu apartamento está sendo assombrado pelo fantasma de uma criança morta e ele está tentando me matar." O que parecia ser apenas mais um relato de internet se transformou em um dos maiores mistérios virais da década. Durante meses, o ilustrador Adam Ellis documentou em tempo real fotos de cadeiras se movendo, gatos encarando o nada e, finalmente, o rosto deformado de um menino com o crânio afundado. Mas onde termina a realidade e começa a encenação digital? Hoje, o Arquivo 404 abre o dossiê Dear David. Vamos analisar as evidências, os sustos e o legado do fantasma que hackeou as redes sociais. Eu sou Lobato Morel, e se eu fosse você, não olharia para a porta do quarto agora. Adam relatou que David apareceu primeiro em seus sonhos. Um menino com uma cabeça grande e deformada, sentado em uma poltrona verde aos pés de sua cama. Havia regras. Você podia fazer 2 perguntas, se começasse com Dear David, querido David. Mas se fizesse a 3ª pergunta, ele te mataria. O terror saiu dos sonhos e invadiu o mundo físico. Adam começou a postar fotos de seus gatos parados na porta de entrada todas as noites exatamente à meia-noite. Gravadores de som captavam ruídos estranhos e fotos tiradas com câmeras Polaroid saíam completamente pretas. O público estava assistindo a uma assombração em live action. Para entendermos a gravidade do que aconteceu, precisamos olhar para o calendário. Graças ao dossiê da Bustle, conseguimos mapear a descida de Adam Ellis ao inferno. Tudo começa em agosto de 2017, com o anúncio da assombração. Mas o terror não foi imediato, ele foi metódico. Em setembro, a atividade Poltergeist escala. Adam captura o primeiro vídeo de uma cadeira de balanço se movendo sozinha. Em outubro, o medo se torna físico quando ele encontra marcas no próprio corpo e registra fotos de David no corredor, através do olho mágico da porta. Notem o padrão. O Dear David não atacava todos os dias. Ele esperava o Adam e o público baixar a guarda. A Bustle destaca que, entre um susto e outro, Adam postava sua vida normal, o que tornava os momentos de pânico muito mais viscerais. É a técnica clássica do terror psicológico, o silêncio que precede o grito. O ponto de não retorno, segundo a cronologia da Bustle, acontece em novembro. Adam configura um aplicativo que tira fotos automaticamente toda vez que há movimento no quarto. O resultado? Uma sequência de imagens onde o menino do crânio deformado se aproxima da cama, enquanto Adam dorme, chegando a ficar a centímetros do seu rosto. Foi nesse momento que o Twitter quebrou. Não era mais sobre luzes piscando. Era sobre uma invasão de privacidade sobrenatural, documentada por sensores digitais. O Dear David usou a nossa própria tecnologia de vigilância para provar que nem no sono estamos seguros. Mas o que dizem os especialistas em caçar fantasmas da internet? No fórum r/ghosts, a recepção foi um verdadeiro campo de batalha. De um lado, entusiastas do sobrenatural apontavam que o comportamento dos gatos e as falhas nas câmeras Polaroid são sinais clássicos de atividade espiritual. Do outro, os céticos do Reddit levantaram pontos que o Arquivo 404 não pode ignorar. Eles destacam que Adam, sendo um ilustrador de elite e ex-BuzzFeed, tinha as ferramentas perfeitas para criar uma fraude artística. Um comentário recorrente na thread menciona o uso de miniaturas, bonecos esculpidos e técnicas de longa exposição para criar a figura de David no escuro. A grande questão levantada pela comunidade é: se as evidências são tão boas, por que elas param exatamente onde a tecnologia começa a falhar? Para muitos no Reddit, o Dear David não foi uma assombração, mas sim a primeira creepypasta de realidade aumentada. Uma obra de ficção tão bem feita que hackeou
a percepção de milhões, provando que na era das redes sociais, uma boa história vale mais do que uma prova concreta. Como analisado pelo blog da Dark Side, o que tornou o Dear David tão crível foi a qualidade técnica e a paciência de Adam. Como ilustrador profissional, ele sabia criar uma narrativa visual. As fotos de David no escuro são perturbadoramente reais e usam o Vale da Estranheza para causar náuseas. Críticos e céticos apontam que Adam trabalhava no BuzzFeed na época, um gigante de conteúdo viral. Seria o Dear David um experimento de marketing para testar o engajamento através do medo? Ou as fotos impossíveis capturadas por Adam eram provas de algo que a ciência ainda não consegue explicar? No arquivo 404, nós olhamos entre os pixels para encontrar a verdade. O caso atingiu o ápice quando Adam viajou para o Japão para tentar escapar da entidade, mas tirou uma foto onde Dave parecia estar o perseguindo do outro lado do mundo. O isolamento, o cansaço visual e a pressão de milhões de seguidores criaram uma atmosfera onde o espectador não sabia mais se estava assistindo a um filme ou a um surto psicótico documentado. O impacto de Dear David foi tão avassalador que ultrapassou as barreiras do digital. Em 2023, a Lionsgate lançou o longa-metragem oficial, baseado nos tweets de Adam Ellis. O filme, dirigido por John McPhail, tenta dar um rosto e uma narrativa cinematográfica ao que acompanhamos em tempo real, na tela do celular. No entanto, a recepção da crítica e do público levantou uma questão interessante para o arquivo 404. Muitos sentiram que o filme não conseguiu replicar o medo visceral da thread original. Por quê? Porque o terror de Dear David residia na incerteza. No Twitter você sentia que estava assistindo a algo proibido e real. No cinema, David se tornou apenas mais um monstro de CGI. Isso nos mostra que, no século XXI, o formato é a mensagem. O fantasma de Adam Ellis foi feito sob medida para o algoritmo do scroll infinito. Uma vez que você tenta prendê-lo em um roteiro de 90 minutos, a magia, ou a maldição, parece se dissipar. Verdade ou não, o impacto de Dear David foi tão grande que os direitos da história foram comprados por Hollywood e transformados em filme em 2023. Adam Ellis parou de postar sobre o menino, mas a pergunta permanece: David foi embora ou ele apenas conseguiu o que queria? A atenção do mundo inteiro. No final das contas, o maior medo que o Dear David nos deixou não foi o de fantasmas, mas o de que nossa tecnologia pode ser uma janela aberta para o que deveria ficar trancado no escuro. Eu sou Lobato Morel. O arquivo 404 sobre o Dear David está suspenso. Se você sentir algo puxando o seu lençol hoje à noite, pode ser apenas o David querendo a sua terceira pergunta. Boa noite.